Boa noite. É com muita satisfação que quinzenalmente levamos até si os acontecimentos da vida parlamentar. Inteiramente produzido pelo Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional, o programa O Parlamento é transmitido aqui no Canal 2 da Televisão Pública de Angola. Por isso, não saia daí, porque o Parlamento já está no ar. A Comissão Permanente da Assembleia Nacional esteve reunida na última terça-feira para preparar a abertura da terceira sessão legislativa da 4ª legislatura, que inicia a 15 de outubro. Acompanhe os detalhes. O encontro, dirigido pelo Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, apreciou e votou a agenda de trabalhos da reunião solene da abertura da terceira sessão legislativa da 4ª legislatura, cujo ponto mais alto recai para a mensagem sobre o Estado da Nação, a ser preferida pelo Presidente da República, tal como avançou o primeiro secretário de mesa da Assembleia Nacional, Raul Lima. Para esta sessão solene de abertura do ano parlamentar, teremos como momento alto a mensagem sobre o Estado da Nação, que será preferida por Sua Excelência, Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Um momento aguardado com bastante expectativa e que, como de praxe, requer uma série de preparativos para que no dia D as condições estejam devidamente criadas. Cabe, portanto, à Secretaria da Assembleia Nacional a responsabilidade de assegurar todos os aspectos inerentes à cerimónia solene. O Serviço de Cerimonial e Protocolo é um deles, como nos diz o Diretor das Relações Públicas, Protocolo e Relações Internacionais da Assembleia Nacional, Amílcar Quinta. Nós estamos preparados para acolher cerca de 415 convidados. Esta cerimónia solene compreende basicamente 3 momentos. Um momento anterior à própria sessão solene, durante a sessão solene, o segundo momento, e um terceiro e último momento posterior à sessão solene. A nossa responsabilidade é, por conseguinte, assegurar, do ponto de vista do cerimonial e do protocolo, todos estes 3 momentos. Terá uma inovação, desta vez, haverá a assinatura de um livro de honra no Salão Nobre da Assembleia Nacional. Será a primeira vez que isso vai acontecer. Teremos um livro de honra que passará a ser assinado por altas individualidades do Estado angolano ou estrangeiras que visitem a Assembleia Nacional, e será Sua Excelência o Presidente da República, pela primeira vez, a inaugurar, entre aspas, esta assinatura do livro de honra. Depois disso, teremos uma exposição fotográfica que vai retratar aspectos relativos à última sessão legislativa, e, fim desta parte, haverá uma parte já habitual, que é da fotografia de família, que Sua Excelência o Presidente da República fará com todos os senhores deputados. Digamos que, do ponto de vista do cerimonial e do protocolo, esta é a arquitetura desenhada, e nós temos um conjunto de funcionários, cerca de 30, envolvidos nesta parte de apoio protocolar. Outras providências têm sido tomadas para a cerimónia de abertura do ano parlamentar, tal como nos diz a administradora do Palácio, Eugênia Ferreira. Nós já temos preparado todos os meios humanos para que esse evento seja exitoso. Isso não foge muito às demais reuniões plenárias que já têm sido realizadas, mas acontece que o ponto mais alto desta sessão será a chegada de Sua Excelência, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, e, no entanto, o nosso esforço é redobrado para esta atividade. Estamos a afinar alguns aspectos em termos técnicos, relativamente à questão da iluminação, questão da acústica, alguns aspectos que para o êxito desta reunião. E também estamos a tratar da questão da jardinagem, de uma forma com maior detalhe, para que o edifício tenha a dignidade em receber os nossos convidados, em especial a figura do Presidente da República. Para o dia 15 de outubro, além dos deputados, são aguardados na Assembleia Nacional membros do Executivo, corpo diplomático acreditado em Angola,
entidades religiosas e tradicionais e representantes da sociedade civil. E ainda na senda da série de retrospectivas que o programa O Parlamento tem estado a exibir ao longo das últimas edições, hoje vamos rever a entrevista com o deputado Vicente Pinto de Andrade, que incidiu sobre o impacto do IVA na economia nacional. Recordamos que o IVA entrou em vigor esta semana, ou seja, a 1 de outubro. Um assunto para muitos desconhecido. Uma nova lei que entra para o ordenamento jurídico angolano com o objetivo de promover o alargamento da base tributária da despesa. Eu queria pedir ao Parlamento que nessa discussão que expandisse mais a nível da população, para que a população tenha conhecimento o que é que significa o IVA. A minha opinião diz que vai ser uma valia para as empresas, de modo que possam levar em rigor a participação no pagamento dos impostos. Pois bem, perante dúvidas, impõe-se o devido esclarecimento, que nos chega por intermédio do deputado Vicente Pinto de Andrade, coordenador da Subcomissão de Economia da 5ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional. A criação de um imposto sobre o valor acrescentado resulta dos processos económicos e sociais que vivem os países, né? O chamado IVA, que é um imposto sobre valor acrescentado, de uma forma extensa. Por exemplo, na França, começou a ser implantada em 1958 e só terminou 8 anos mais tarde, em 1966. Os Estados, para poderem financiar a atividade económica e especialmente a atividade ligada às infraestruturas e também a atividade social, educação, ensino, etc., tem que ter receitas, tem que ter rendimentos. E a fonte que os Estados têm para poderem financiar a atividade económica e social são os impostos, as taxas, os direitos aduaneiros. Portanto, há um conjunto de elementos que fazem com que os Estados tenham que utilizar para poder financiar aquilo que é o seu papel, não só de desenvolvimento, mas social e também até de defesa, porque os Estados também têm que se proteger. Eu gostaria de saber qual o objetivo da implementação do IVA. Portanto, os impostos modernos hoje são assim. Antigamente havia outro tipo de impostos. Não é? Em Roma, por exemplo, o Império Romano construiu-se graças à estratégia que os imperadores seguiram de arrecadar impostos para financiar a construção de estradas. A Europa que hoje existe resultou muito daquilo que foi o trabalho dos romanos em termos de construção de estradas. Ligaram os países, regiões que anteriormente se desconheciam. No nosso caso, o petróleo, que desde 1973 é o principal produto da exportação de Angola, tornou-se uma fonte poderosa para financiar a economia. Ora, o que se passa é que o preço do barril de petróleo tem estado a diminuir, porque há outras fontes alternativas de energia e, além disso, também existe uma política ao nível mundial de utilização de energias que não sejam poluidoras, não produzam o dióxido de carbono, como é o petróleo. Portanto, há aqui uma preocupação também ambiental. Por outro lado, nós em Angola agora estamos a alterar o paradigma. E em vez de ser o Estado, o produtor, as empresas privadas, mesmo no domínio do petróleo, terão um papel muito mais reforçado. Quer dizer, então, que o Estado já não arrecadará os rendimentos que tinha no passado, que eram diretos, mas terá de recorrer a outros mecanismos. Os impostos são uma forma de realmente os Estados poderem financiar-se. Vamos lá ver. Este IVA, o IVA vai permitir alargar a base tributária, porque toda a atividade económica que se traduz em produção de bens, em prestação de serviços, vai ser tributada em função do lucro que produzem. Quer dizer então que
o Estado vai estar atento à organização contabilística das empresas. Os grandes contribuintes, não é? Que são mais de 400 grandes contribuintes, que têm contabilidade organizada, estão em condições de participar já no processo. Os outros terão que se organizar, em termos de contabilísticos, para que até depois de 2021 também possam entrar neste processo. É evidente que há países em que o processo demora mais, outros demora menos. O grau de complexidade da nossa economia não implica que nós possamos alargar ab eterno. Não, nós temos que realmente acelerar este processo. Por quê? Porque nós precisamos de organizar não só as empresas, porque muitas das empresas que nós temos, durante os últimos anos, tiveram maus gestores. É fácil fazer malandrices, entre aspas, quando não se tem contabilidade, quando não se pode prestar contas. Agora vai ser diferente. Qual a incidência da vinda do IVA sobre os produtos? É preciso criar riqueza. E como é que se cria riqueza? Quando as empresas gerem bem a produção, a comercialização e pagam também os impostos devidos ao Estado. Porque são esses impostos que depois vão servir para o Estado fazer o quê? Arrecadar dinheiro e construir pontes, escolas, hospitais, etc. Essa é uma responsabilidade do Estado. Quer dizer, e essa responsabilidade do Estado tem que ser garantida através do financiamento. E onde é que o Estado vai buscar dinheiro? Vai aos atores económicos. No nosso país vai ser 14%, não é? Há países em que é 12%, outros é 20%, por exemplo, Madagascar 20%, mas quanto maior for a dinâmica de criação de riqueza do nosso país, mais facilmente nós poderemos alargar a base de tributação, quer dizer, as pessoas que pagam impostos, nesse caso pessoas coletivas, que são as empresas, e arrecadar mais dinheiro. Portanto, o grande objetivo é nós não dependermos unicamente dos rendimentos petrolíferos, que são rendimentos provenientes de um recurso que é esgotável e que está sempre sujeito a flutuações. A necessidade de disciplinar e regular a atividade religiosa diante do atual quadro em que algumas igrejas vêm sendo usadas para fins mercantilistas levou os deputados a posicionarem-se em defesa da proposta de lei sobre a liberdade de religião, crença e culto. Temos que corrigir as práticas negativas realizadas por certas denominações religiosas. Lamentavelmente, com a chamada doutrina da prosperidade, a palavra de Deus passou a ser comercializada, deixando de cumprir com os princípios preconizados de incutir o amor, a sinceridade e a sã convivência. Com a aprovação desta lei, teremos todos em mãos uma ferramenta para denunciarmos os casos em que crentes são vítimas das suas lideranças religiosas que se escudam na bandeira do cristianismo para acumular riqueza e realizar ações anticristãs e atentatórias à dignidade da pessoa humana. Chegou o momento de separarmos o trigo do joio, mas é preciso que cada um seja responsabilizado pelos seus atos. É preciso que cada um pague individualmente pelos seus erros e não que seja generalizado, que fechemos todas por causa de algumas. Contudo, os parlamentares não se coibiram de defender aquilo que legitimamente faz parte do cariz religioso e rebater o que lhe é estranho. No ponto 2 desse artigo se diz que nenhuma confissão religiosa é permitida a cobrança de bens, serviços ou valores pecuniários a troco de promessas e bênçãos divinas. E a minha pergunta é, o dízimo é legal ou não? O dízimo é bíblico e não se pode dizer que o indivíduo que paga o dízimo o faz de maneira voluntária, mas é bíblico. Então,
Sou da opinião, por isso é que eu dizia, que há questões que são de Deus, há outras que são de César. Não sejamos muito invasivos. Na proposta de lei também vem-nos falar de ruídos. Nós somos africanos. As nossas liberdades de culto, crença e religião conhecem rituais próprios e são herdados dos nossos antepassados. Temos que saber que em África os africanos choram com o batuque, alegram-se com os batuques, cantam e choram com os nossos rituais. A determinação do Estado a impor que os pastores, os padres, bispos, arcebispos, seja quem for, que tenha o poder de levar a palavra de Deus aos seus fiéis, fazerem declarações de bens. Declarações de bens de quê? Isto não estamos a introduzir a nossa foice em seara alheia. Existem domínios que não podem ser regulados pelos homens, isto é, aqueles domínios que têm a ver com as relações entre o homem e o seu Criador, as quais exprimem-se através da fé, do amor, da intuição e da adoração. Algumas exigências contidas no documento não agradaram alguns deputados que as consideraram excessivas. Se o fiel vai apresentar uma declaração emitida pelas autoridades administrativas para certificar que esse fiel ou cidadão, portanto, reside num respectivo município ou província, mas também vai ter que apresentar a sua ficha de inscrição averbada pela mesma autoridade para certificar exatamente a mesma coisa, que reside nesse território, no município ou na província. E ainda vai apresentar o atestado de residência individual para exatamente certificar a mesma coisa. Acho que é um pouco de excesso, é exigência demais. Qualquer denominação religiosa, mesmo a própria cristã, nas suas origens, não começaram com 60 mil. Portanto, isto é uma questão de fé, é uma questão de crença. Bom, é verdade que tem de haver um determinado limite, mas não sei se de facto falarmos em 60 mil, estamos a ser suficientemente ponderados. Sobre a laicidade do Estado, o deputado Alexandre Sebastião André deixou um apelo ao poder político. Não é algo estranho para ninguém que em atos do Estado nós chamamos também membros de determinadas igrejas para irem fazer orações. Então, onde está a laicidade do Estado? E como o Estado vai se colocar em face das outras igrejas que não vêm fazer orações de Estado, benzer e abrir champanhe nos actos públicos, os actos de Estado. Eu gostaria de também chamar a atenção ao poder político no sentido de não se imiscuir nas questões da igreja. Simplesmente, o que nós devemos fazer é estabelecer regras de procedimento. Regras essas que devem ser obrigatórias. Contendo 64 artigos, antes de ser aprovada, a proposta, que é uma iniciativa legislativa do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo, sofreu correções e melhorias, fruto das contribuições registradas ao longo dos debates. O tema está ainda em discussão na Assembleia Nacional. O Executivo pretende dar respaldo legal aos atos de colheita de tecidos, células e órgãos de seres humanos em vida ou depois da morte para o tratamento de pacientes através do transplante. As opiniões dividem-se, seja no hemiciclo como nas artérias da cidade de Luanda. É uma boa lei, né? Porque até esse transplante de órgão não acontece só no nosso país. Também isso acontece na diáspora.
Então, toda pessoa é livre de doar ou de receber um transplante. Que vai ser benéfico para os cidadãos e vai também reduzir o índice de mortalidade por falta destes órgãos chegar no nosso país. Não. Devido ao nível de violência que já há aqui, transplantes de órgãos passou a incentivar mais violência, que é o tráfico de órgãos. Se a família autorizar, é benéfico, mas se não autorizar, aí já complica. O indivíduo morre. Se a necessidade de retirar um dos órgãos para salvar alguém, lógico que eu aprovo, né? Não haverá necessidade de nos deslocarmos. Obviamente, quando a pessoa vai para fora tem que pagar estadia, alimentação, vai o custo de vida que nós às vezes não estamos adaptados e gasta-se mesmo muito mais. Aprovando uma lei de órgãos, estaria a facilitar a vida de pessoas que muitas das vezes necessitam desse serviço. E tendo uma lei aprovada pela Assembleia Nacional, acho que é uma lei mais-valia. Os prós e os contras da proposta de lei sobre transplantes de tecidos, células e órgãos humanos são abordados pelo deputado Luís Gomes Sambo. Trata-se de uma iniciativa legislativa do Executivo com vista a criar as condições legais, técnicas e outras para que no nosso país o transplante seja, portanto, permitido com vista a salvar vidas. Como sabe, é uma questão bastante sensível e também complexa. Trata-se de permitir que extratos de órgão, tecido ou células de alguém vivo ou morto, que será, portanto, o doador, possam ser utilizados para enxerto em pessoa que careça, em pessoa que precise desses órgãos porque os seus próprios não funcionam. E, portanto, isto tem implicações de ordem técnica, de ordem ética, legal, e o respaldo legal que é procurado portanto, é um imperativo. Isto há mais de 50 anos que o transplante de órgãos, tecidos e células é praticado em todo o mundo e cada vez mais temos uma procura, incluindo no nosso país, e é preciso que criemos as condições técnicas para a realização dessa prática. Posicionamento dos deputados. A lei define que o transplante é autorizado apenas de ser humano para ser humano. Portanto, não está prevista a xenotransplantação, portanto, de outras espécies para a espécie humana. Também diz que o transplante é gratuito. Também obriga os técnicos, sobretudo os médicos envolvidos, a respeitarem a ética nos atos de identificação de potenciais doadores e receptores. Mas, contudo, é preciso aprofundar estes aspectos. Sabemos que existem práticas transfronteiriças de tráfico de órgãos humanos que é preciso prevenir e, para esse efeito, os órgãos competentes da Justiça e da Polícia também estão envolvidos na análise e deram as suas contribuições para o texto da proposta de lei em discussão. Impacto da lei no contexto nacional. O nosso país vive atualmente uma transição epidemiológica. À medida que o país se desenvolve do ponto de vista econômico e social, também o padrão epidemiológico se altera, não é?
Nesta altura temos um peso duplo de doenças transmissíveis e de doenças não transmissíveis. Nós ainda não conseguimos resolver o problema das doenças transmissíveis, como o paludismo, a tuberculose, a infecção pelo HIV e outras. E, ao mesmo tempo, temos que atender às necessidades de pessoas com doenças crónicas, as doenças não transmissíveis, onde se enquadram aquelas que poderão exigir intervenções do tipo de transplantação de órgãos. Portanto, temos que responder às necessidades da população em ambos os domínios. Agora, é preciso que haja rigor e certamente que o Ministério da Saúde e os técnicos envolvidos nestas operações vão primar pelas condições indispensáveis para o exercício da transplantação de órgãos, tecidos e células. Ganhos para o país. Em primeiro lugar, em termos de atendimento de doentes que carecem de transplante, esses têm uma esperança, pois que haverá um respaldo legal, mas que implica a criação de condições técnicas, de organização, para que isso se faça, efetivamente. E os doentes crónicos, carecendo de transplante renal, de transplante da córnea, transplante de medula, que muitas vezes são evacuados para o exterior do país, poderão ser tratados, uma vez que as condições sejam criadas no país. Portanto, isto é uma vantagem. Mas há custos que também devem ser ponderados. Por outro lado, é uma oportunidade para que a nossa medicina também disponha dos meios técnicos, tecnológicos, para que os profissionais da saúde possam desenvolver-se também nesse domínio. E, por que não, também em termos de investigação. Portanto, é um avanço da medicina que está e estará, nesse caso, à disposição da nossa população. Alguns dos diplomas aprovados pela Assembleia Nacional ao longo do segundo ano parlamentar da 4ª legislatura, em retrospectiva na edição de hoje. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos dentro de 15 dias com este espaço informativo da inteira responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional. Entretanto, acompanhe-nos na próxima quinta-feira ao longo do programa Manhã Informativa na Rádio Nacional de Angola. Pode também aceder-nos na nossa página online parlamento.oo para manter-se sempre atualizado. O Parlamento, cada vez mais perto de cada angolano. Boa noite.